Um comentário de Charles Spurgeon acerca do texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Spurgeon disse o seguinte: se vocês tiverem a oportunidade de ler o credo dos antigos valdenses, que eles redigiram quando estavam sofrendo sobre os ardores da perseguição, descobrirão que aqueles famosos seguidores e confessores da fé cristã davam a mais cordial acolhida e abraçavam essa doutrina como uma porção da verdade revelada por Deus. Extraí de um livro antigo, dos artigos de fé dos valdenses, a seguinte declaração: Deus salvou da corrupção e da condenação aqueles a quem escolheu desde antes da fundação do mundo, não por causa de qualquer disposição, fé ou santidade que ele tenha previsto neles, mas por motivo da sua pura misericórdia em Cristo Jesus, seu Filho, deixando de levar em conta quaisquer outras considerações, segundo a irrepreensível razão de sua própria livre vontade e justiça. Portanto, não estou pregando aqui nenhuma novidade, nenhuma doutrina nova. Gosto imensamente de proclamar essas antigas e vigorosas doutrinas que são conhecidas pelo cognome de calvinismo, mas que, por certo e verdadeiramente, são a verdade de Deus, a qual nos foi revelada em Jesus Cristo. Por meio dessa verdade da eleição, faço uma peregrinação ao passado, e enquanto prossigo, contemplo pai após pai da igreja, confessor após confessor, mártir após mártir, levantarem-se e virem apertar minha mão. Se eu fosse um defensor do pelagianismo, ou acreditasse nessa doutrina do livre-arbítrio humano, então eu teria de prosseguir sozinho por séculos e mais séculos em minha peregrinação ao passado. Aqui e acolá, algum herege de caráter não muito honrado, talvez se levantasse e me chamasse de irmão. Entretanto, aceitando como aceito essas realidades espirituais como padrão da minha fé, contemplo a pátria dos antigos crentes povoada por numerosíssimos irmãos. Posso contemplar multidões que confessam as mesmas verdades que defendo, multidões que reconhecem que essa é a religião da própria Igreja de Deus. Também quero apresentar a vocês um extrato da antiga Confissão Batista. Nesta congregação somos batistas, ou pelo menos a maioria de nós e gostamos de averiguar o que os nossos predecessores escreveram. Cerca de 200 anos atrás, os batistas se reuniram e publicaram os seus artigos de fé, a fim de que se pusesse um ponto final em certos rumores que atacavam a ortodoxia deles. Rumores esses que já tinham dado volta ao mundo. Abro agora este antigo livro e encontro o seguinte terceiro artigo. Por decreto de Deus, tendo em vista a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos foram predestinados ou ordenados de antemão para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, para louvor de sua gloriosa graça. E quanto aos demais, foi-lhes permitido continuarem em seus pecados, tendo em vista a sua justa condenação, para o louvor da gloriosa justiça divina. Esses anjos e homens, assim predestinados e ordenados com antecedência, foram particular e imutavelmente designados. E o seu número foi determinado de maneira tão certa e definida que esse total não pode ser aumentado e nem diminuído. No caso daqueles membros da humanidade que foram predestinados para a vida, Deus, antes de serem lançados os fundamentos do mundo e de conformidade com seu eterno e imutável propósito,
bem como de acordo com o secreto conselho e beneplácito de sua vontade, escolheu em Cristo para a glória eterna e com base em sua pura graça gratuita em seu amor, sem que houvesse qualquer consideração na criatura, como condição ou causa que o tivesse impelido a isso, aqueles a quem assim o quis. Charles Spurgeon.